Deus, como é bom poder estar na tua casa. Eu sei que o Senhor já encheu o nosso coração através dos louvores, mas nós cremos que o Senhor tem mais para nós. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração, e que sejamos sensíveis ao teu toque, à tua voz e aos desafios que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você se considera um bom ouvinte? Você pode dizer que é uma pessoa que presta atenção no que os outros dizem? Você fica atento ao que as pessoas falam? Ou você é aquela pessoa que gosta mais de falar do que ouvir? Você é ou não é um bom ouvinte? Eu ouvi recentemente uma mãe dizendo que os seus filhos perceberam que quando ela estava agitada, correndo, fazendo muitas coisas, era o melhor momento para eles pedirem as coisas para ela. Porque ela estava agitada, atarefada, e aí eles vinham pedir alguma coisa, e ela não ouvia muito bem, porque estava na correria, e imediatamente, para se livrar deles, ela dizia sim. Eu não sei quem faz isso aqui, né, mas deve ter muita gente, pelo sorriso culposo de vocês, que faz isso. Eu também já fiz isso. E aí essa mãe percebia, depois de um tempo, quando ela parava e se acalmava, que ela tinha feito besteira. Que ela tinha deixado o filho fazer uma coisa da qual ela se arrependia. E aí já era tarde demais. E quantas vezes nós também fazemos isso? Nós dizemos sim para algumas coisas, ou reagimos a determinadas situações, sem ouvir direito o que a pessoa está dizendo. A gente balança a cabeça. Eu faço isso com meu marido fala muito. Lá em casa é o contrário, né? Normalmente a mulher fala muito e o homem fala pouco. Lá em casa é o contrário. Meu marido fala muito. E tem hora que eu coloco a minha cabeça no piloto automático quando ele fala, porque ele fala muito, gente. Eu não sei como ele tem tanta criatividade para falar. E aí eu coloco às vezes a minha mente no piloto automático e tá. Mas eu nem, sério, nem estou ouvindo, ainda bem que ele está lá em cima com a Sofia, na Terra da Promessa, ele não está vendo que eu estou dizendo isso. Mas ele sabe, porque fica nítido. Hoje mesmo de manhã, eu estava atrasada para vir para a trilha, ele começou a falar de uma coisa que não ia fazer sentido ali naquela hora, e eu, mas nem sei bem o que é. E a gente faz isso. Nem sempre nós somos bons ouvintes. Nem sempre a gente presta atenção no que as pessoas estão falando, nem sempre a gente sabe o que de fato as pessoas dizem. Na verdade, eu particularmente conheço poucos bons ouvintes. A maioria das pessoas que eu conheço falam mais do que ouvem. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, deveria ser o contrário, né? Mas normalmente a maioria das pessoas fala mais do que ouve. E isso é um grande desafio. Ouvir é uma arte que deve ser aprendida e cultivada. Ouvir é sempre um desafio. Ninguém nasce aprendendo a ouvir. A gente precisa aprender essa arte, escolher ouvir e cultivar isso nas nossas atitudes diárias para que a gente consiga ouvir mais e falar menos. Então, é de fato uma arte. E muitas vezes a gente fica igual nessa imagem aí, né? No mundo bolha, e as pessoas com megafone tentando se comunicar com a gente, e a gente não consegue ouvir, porque a gente não está atento. Então, é uma arte que todos nós precisamos aprender ou melhorar.
Nessa manhã, eu gostaria de ajudar você a pensar, lembrando que eu fiz isso comigo primeiro, antes de estar aqui, né? Como anda o seu estilo de ouvir? Como você está como ouvinte? Mas meu objetivo é conversar com você a respeito de ouvir Deus. Como eu ando no meu ritmo de ouvir Deus? Eu sou um bom ouvinte de Deus? Eu posso dizer que eu paro para ouvir o que Deus me diz? Ou talvez mais desafiador ainda seja essa pergunta: qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você? Eu sabia que ia ser difícil. Fiquei de atestado médico essa semana, sem voz. E fui falar logo sobre isso, né? Sobre falar pouco. Vou tentar pegar o final dessa mensagem. Como cristãos, nós, pelo menos como bons cristãos, nós temos o hábito de orar. Todo bom cristão que se preze, ora. Mas o que significa orar, de fato? Normalmente, quando a gente fala sobre orar, mesmo na escola bíblica, com as crianças, ou quando um filho pergunta: mãe, o que é orar? Normalmente, o que a gente responde? Orar é falar com Deus. É muito fácil para nós pensarmos em oração dessa maneira. Orar é falar com Deus. Mas raramente a gente pensa que orar também é deixar Deus falar. Orar também é ouvir Deus. E aí a gente vive numa vida apressada, onde as nossas orações são mais faladas, e a gente normalmente não investe muito tempo em parar para ouvir Deus. E aí, imagina só se eu te abordasse aqui no corredor da igreja ou na rua e começasse a falar com você, te cumprimentasse, perguntasse como você estava e começasse a falar com você sem parar. Tem gente que é bom nisso, tem gente que nem usa vírgula, né? Que já vai falando logo. E aí eu terminasse de falar o que eu quisesse com você, virasse as costas e fosse embora. Eu ia deixar você de boca aberta ali. Oi, como você está? Eu estou bem? Eu nem te deixo responder. E aí, normalmente, se você pensar nessa situação, você vai achar que eu sou mal educado, não é? No mínimo, mal educado. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? A gente se aproxima de Deus, a gente ora, a gente coloca diante de Deus as nossas preocupações, as nossas necessidades, a gente fala o que a gente está sentindo em nome de Jesus, amém, e vamos viver a vida, vamos seguir a rotina, vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer. E aí a gente deixa Deus lá, tipo, agora é minha vez e você vai sair. Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Isso é muito comum. A gente começa a falar com Deus e não para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Só que a essência da oração está em falar e ouvir. O cristianismo autêntico, ou seja, o cristianismo verdadeiro, é resultado de uma comunhão serena e calma do nosso espírito com o Espírito Santo. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo autêntico, é resultado de uma comunhão serena e calma do nosso espírito com o Espírito de Deus. Eu só vou viver o cristianismo verdadeiro
se eu tiver uma comunhão serena e calma com Deus. Só de ler essa frase eu já me sinto mais calma. Agora, você consegue imaginar a aplicação, a vivência dessa frase na nossa vida, nessa correria? Um relacionamento calmo, sereno, do meu espírito com o Espírito de Deus? Quando eu penso que o meu relacionamento com Deus se baseia numa comunhão calma e serena, eu estou falando de falta de pressa. Eu estou falando de estar com Deus sem pressa. Longe da correria, longe das tarefas, longe da loucura da nossa vida. E isso é desafiador. Mesmo eu sabendo que a minha comunhão com Deus depende desse tempo de calma e serenidade, por que é tão difícil, porque é tão desafiador parar para ouvir Deus? Me acalmar para ouvir Deus. O que nos atrapalha, de fato, nessa comunhão tranquila, suave, serena com Deus? Bill Hybels, ele disse que o nosso maior inimigo, o maior inimigo da nossa intimidade com Deus é o quê? Ativismo. O maior inimigo da nossa intimidade com Deus é o ativismo. E eu concordo com ele, porque cada dia que passa, a nossa vida está mais apressada, mais corrida. Cada dia que passa, é mais comum os cristãos não terem tempo para estar com Deus. Nós temos tarefas para cumprir, nós temos prazos para cumprir, obrigações, filho para cuidar, marido para cuidar, escola para estudar, enfim, seja qual for a sua atividade, você está cercada dela. Nós estamos cercados dela. Hoje em dia, os nossos filhos estudam o dia inteiro. Né? Você põe um adolescente na escola, chega uma certa idade, que ele estuda o dia inteiro, ele fica o dia todo na escola, você só vê seu filho à noite. Correria. As nossas crianças já estão crescendo, aprendendo esse ritmo frenético, louco, agitado que a vida é ultimamente. Só que ninguém se torna um cristão autêntico se vive em constante atividade, mesmo que sejam atividades para Deus. Vou ler de novo. Ninguém se torna um cristão autêntico se vive em constante atividade, mesmo que sejam em atividades para Deus. Nós nos enganamos muitas vezes, porque nós ficamos envolvidos na igreja, fazendo coisas, e a gente acha que isso faz de nós verdadeiros cristãos ou bons cristãos. Muitas vezes a gente pensa que o fato de estar muito na igreja, de vir muito à igreja, de fazer muitas coisas na igreja, faz de nós bons cristãos, faz de nós cristãos autênticos, verdadeiros, quando não é bem assim. O que distingue um cristão verdadeiro de um cristão superficial é a intimidade dele com Deus, não é o quanto ele faz ou deixa de fazer. Nós só nos tornaremos cristãos autênticos se nós aprendermos a diminuir o nosso ritmo, mesmo que seja nas coisas de Deus, para estar com o próprio Deus. Deus espera isso de nós, Deus deseja isso de nós, Deus sente falta da nossa companhia, Deus sente falta de nós pararmos sem pressa para estar com Ele, e Ele nos convida para isso. Se você estiver envolvido, correndo em várias direções ao mesmo tempo, você se torna uma pessoa incapaz de orar sem pressa, com sinceridade. Se você vive correndo, certamente você não vai ouvir Deus, ou no mínimo você vai ter muita dificuldade para ouvir Deus. Deus normalmente não fala a corações apressados. Deus normalmente não fala a corações apressados. Alguém me mostrou lá em cima na trilha ou no celular uma imagem que alguém postou da oração food. Você passa 1 minuto com seu carro e você faz uma oração de 1 minuto, porque você está com pressa, com a vida agitada. Gente, isso é o melhor que eu posso dar para Deus? É com 1 minutinho da minha oração que eu vou me tornar um cristão que tem intimidade com Deus? É o driver tour da oração. Né? Você para ali por 1 minuto,
e pega a sua oração ali, né? Você faz isso para pegar um lanche rápido na estrada ou numa lanchonete, e aí você faz isso com a oração também. A gente está chegando nesse nível de cristãos micro-ondas, né? Que tem que ser rápido, tem que ser mais rápido. Não dá tempo de parar sem pressa para cultivar o silêncio, para cultivar a oração, a busca por Deus. Tem um versículo da Bíblia que tem me incomodado e tem me vindo à minha mente com muita frequência nas últimas semanas. Eu quero compartilhar esse versículo com vocês, está em Êxodo 33:11. Diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Você pode ler comigo esse texto? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O que Moisés tinha de especial que deu a ele esse privilégio de ter o próprio Deus falando com ele face a face, como quem fala a um amigo? O que Moisés tinha de tão importante que dava a ele essa oportunidade de ter essa intimidade profunda com Deus? Esse mesmo capítulo 33 de Êxodo, no versículo 7, fala que Moisés tinha um lugar que ele chamava de tenda do encontro. Era uma tenda que ele deixava ali, especialmente montada, para ele ter os seus encontros com Deus. E em várias passagens do Antigo Testamento, a gente vê Moisés se locomovendo e indo para aquela tenda de encontro para ter o seu momento com Deus. E a Bíblia fala que o Senhor ia até ele e falava com ele face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés entendia a importância de ter um lugar especial, um momento especial, onde ele se afastava de tudo e de todos para estar somente com Deus. Moisés sabia a importância de ter orientação de Deus para cada passo da vida dele. E a gente percebe no Antigo Testamento que tudo que Moisés fazia vinha acompanhada de oração e orientação de Deus. Ele não dava um passo sequer na vida dele sem isso. Que exemplo Moisés deixa para nós hoje? Talvez você possa pensar assim, mas a vida de Moisés não era agitada como é a nossa vida hoje. Nós vivemos em tempos modernos. Gente, a vida de Moisés era agitada. Moisés tinha um povo enorme, de mais de 600 pessoas, que estavam ali exigindo dele direção, exigindo dele que ele fizesse as coisas certas, exigindo comida, exigindo água, exigindo alívio para tudo, cobrando dele. Ele liderava um povo enorme. Ele tinha uma vida corrida sim, ele tinha uma vida agitada sim, ele tinha uma vida tensa sim, mas ele sabia que ele só conseguiria viver tudo isso se ele se afastasse e fosse para a tenda do encontro falar com o Senhor. Esse é um exemplo no Antigo Testamento. Eu quero caminhar com você agora para o Novo Testamento. E quem melhor no Novo Testamento do que Jesus? Ele é o nosso exemplo para tudo. Claro que ele também seria o nosso exemplo para a oração. Marcos 1:35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus também não vivia as crises tecnológicas que nós vivemos hoje. Jesus não vivia no mundo que nós vivemos hoje, mas Jesus vivia num mundo agitado, corrido. Jesus também vivia pressionado por multidões o tempo todo, querendo um milagre, querendo uma cura, querendo um alimento, querendo uma resposta. Ele vivia sendo desafiado por pessoas que queriam testá-lo, saber se de fato ele tinha convicção do que ele falava, do que ele pregava. O tempo todo Jesus vivia espremido por multidões, sugado. Jesus tinha uma vida tensa, Jesus não tinha carro para andar. Aí talvez se você pense assim, mas eu também não tenho. Mas tem ônibus, né? Tem bicicleta, tem a carona de um irmão. Lá não, era perna mesmo. Jesus andava para tudo quanto é lado. Ele cansava também. Mas o texto diz que ele se levantou, que horas? De madrugada.
aquela multidão que apertava ele, aquele povo que sugava ele, estava dormindo ainda. Antes de começar aquela correria, aquela pressão, aquele estresse, ele se afastava e ele foi para um lugar deserto, onde ele podia cultivar o silêncio, poderia abrir o seu coração para Deus e também poderia ouvir o Pai. Jesus, por que ele precisava fazer isso? Se ele é Deus? Porque ele sabia a importância de cultivar a oração. Ele sabia a importância de estar aos pés do Pai, pedindo direção e orientação. Porque mesmo sendo 100% Deus, ele estava na terra sendo 100% homem. E ele precisava da direção divina. Então Jesus priorizava o tempo dele com Deus. E logo no início do dia, antes que a correria começasse, antes que o relógio se apressasse, ele se afastava de tudo e de todos para buscar o Pai. Momentos de quietude e de isolamento eram essenciais para Jesus. Ele precisava desses momentos para derramar o seu coração diante do Pai, para receber a orientação do Pai. Isso fazia toda a diferença na vida dele. Moisés no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. E hoje, nós somos desafiados a, no nosso tempo, no tempo de hoje, também encontrarmos lugar para a oração na nossa vida. Somos desafiados hoje a descobrir ou redescobrir o valor da oração na nossa vida. O valor do silêncio, da contemplação, do tempo com Deus sem pressa, longe de tudo, longe de todos, inclusive do celular, que tantas vezes tira a nossa atenção de Deus. O poder de Deus, ele se torna acessível para mim, para você, quando a gente para estar com Ele. Quando a gente separa momentos de quietude. É na quietude, é no silêncio, é na calma que nós descobrimos Deus. É no silêncio que nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. E eu sei que muitos de nós somos sinceros em dizer que queremos fazer a vontade de Deus. Queremos. Deus, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero te agradar. A gente diz isso sinceramente. Quem nunca orou assim? Quem nunca pediu isso para Deus? Só que muitas vezes o ritmo de vida que nós temos luta contra a nossa vontade de fazer a vontade de Deus. Luta contra a nossa vontade de ouvir Deus. E a nossa correria é tanta que a gente não tem condições de ouvir. A gente quer, mas a gente não consegue. E aí, como que a gente lida com isso? Nós precisamos reavaliar a nossa vida e perguntar para nós mesmos como anda o nível das nossas orações. Como anda o nosso relacionamento com Deus. Como anda a nossa prática de parar para ouvir Deus. O ritmo acelerado da nossa vida nos deixa em perigo, num perigo muito sério. O ativismo nos coloca em uma zona de orações de piloto automático. Quem aqui já estava numa reunião, uma célula, seja qual for o momento, e alguém fala assim, fulano, você pode orar? Quem já passou por isso? Fulano, você pode fazer uma oração? E aí você vai e ora. Quem aqui já fez uma oração dessas no piloto automático? Só eu? Tem coragem de admitir? Você foi e falou, você sabe orar, você já está acostumado. Fala a verdade, gente. Com algumas exceções, né, a maioria de nós sabe o que falar num momento desses. Sabe orar. E quantas vezes nós fazemos orações no piloto automático? Quantas vezes a gente repete palavras porque a gente já sabe o que dizer? Eu estava pensando se eu ia dizer isso ou não, porque eu poderia magoar alguém. Mas eu preciso dizer isso. Tem pessoas que quando vão orar, repetem sempre as mesmas coisas. Tem pessoas, eu não questiono a sinceridade do coração dessas pessoas. Eu questiono o piloto automático que pode ter se tornado a oração delas.
Tem gente que ora assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus e meu Pai, e nos dê direção, meu Deus e meu Pai. Entendeu o que eu quero dizer? A pessoa fica repetindo, ou porque está perdida, ou porque já acostumou, ou porque já virou uma mania na oração. Isso é um tipo de oração de piloto automático. A gente precisa parar e se policiar e prestar atenção no que a gente está orando. Porque às vezes a gente ora e acaba de orar e nem sabe que orou. O ativismo, a atenção, nos coloca num piloto automático espiritual. E a gente faz orações simplesmente porque é hábito, porque a gente está acostumado a fazer. Quando, na verdade, as nossas orações deveriam vir de dentro do nosso coração. A gente não precisa orar com pressa. A gente pode orar calmamente, buscando que o Espírito Santo nos dê as palavras, nos oriente sobre o que nós devemos fazer, sobre o que nós devemos dizer. Nós precisamos tirar a nossa vida de oração do piloto automático. Precisamos investir tempo no silêncio para ouvir Deus e para falar com Deus do coração e não só da mente para fora. Isso é um desafio muito grande. Mas como que nós podemos mudar isso? Como nós podemos sair do piloto automático espiritual? Como que eu posso adquirir hábitos que me ajudem a diminuir o ritmo? Como eu posso adquirir hábitos que me ajudem a desacelerar para conseguir de fato ouvir Deus? Eu trouxe 2 dicas para você, para nós. A primeira dica: tenha um diário espiritual. Se você pesquisar, você vai descobrir que os maiores ou os grandes homens e mulheres de Deus possuíam um diário espiritual. E talvez isso seja um grande desafio para você. Talvez você não goste de escrever. Talvez você não saiba o que escrever. Talvez isso não seja para você. Mas é uma dica, você tem que encontrar o seu jeito. Esse aqui é o jeito que eu encontrei para mim e eu estou dividindo com você. Por que é importante ter um diário espiritual? Que diferença isso faz na minha vida? Bom, se eu estou agitada no dia a dia e eu quero aprender a ouvir Deus, se eu quero desacelerar para ouvir Deus, eu preciso de alguma coisa que me ajude a tirar o foco da minha correria para Deus. E o diário espiritual me ajuda nisso. Então, quando eu pego o meu diário para escrever, eu paro tudo e a minha mente pensa no que eu vou escrever. E aí eu começo a me conectar com Deus com tranquilidade, sem pressa. E a minha mente começa a desacelerar. E eu começo a me preparar para conseguir ouvir Deus. Um diário espiritual também nos ajuda a fazer uma avaliação da nossa própria vida. Quantas vezes nós erramos e repetimos os mesmos erros por causa do ativismo, por causa da correria, porque a gente não para analisar a nossa própria vida. A gente não para analisar o que a gente fez ou deixou de fazer, o que a gente pode fazer melhor. O diário espiritual também nos ajuda a avaliar o nosso crescimento. Então o diário é essencial. E aí eu gosto desse livro aqui, eu botei ele na versão antiga e na versão atual, para você saber que eu estou falando do mesmo livro. Às vezes você tem um antigo, ou você pode adquirir um novo. É um livro de Gordon MacDonald que fala, o nome dele é Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Ele é um dos muitos escritores que defendem a importância de nós mantermos um diário espiritual. E aí nesse livro, ele ajuda principalmente as pessoas que têm dificuldade de escrever. Porque ele dá uma dica que ajuda a gente a simplificar. Ele diz o seguinte: compre um caderno pequeno, esse é o meu. Esse é o que eu uso, estou usando agora. Compre um caderno pequeno. E se comprometa a escrever nesse caderno, uma vez por dia, uma página só uma folhinha. Não mais que isso. E aí tem uns espertos que vão deixar 2, 3 linhas, né? Para poder começar outro parágrafo, para dizer que completou a folha. Não importa, o importante é você parar. E ele nos desafia a escrever uma página. Porque às vezes se você for ficar escrevendo muito, talvez você pense assim, amanhã eu não vou conseguir fazer isso. Mas o desafio é uma página. E ele dá a dica assim:
As primeiras linhas dessa página vai começar com a palavra ontem. Ele desafia a gente a olhar para trás, olhar para ontem e fazer um exame, uma avaliação de como foi o ontem. Ontem eu fiz isso, ontem eu encontrei com tal pessoa, eu agi de tal maneira. E você fala, resumidamente, do seu ontem. Como foi o seu ontem? O que você pode melhorar a partir do que você fez ontem? Só aí você já vai ocupar uma boa parte da sua folhinha. E aí ele sugere que depois que você fizer isso, que você pensar no seu ontem, que você avaliar e que você pensar no que você pode melhorar, ele sugere que você escreva uma oração. E talvez isso seja estranho para muitas pessoas. Escrever oração, por que eu preciso escrever uma oração? Quem aqui já assistiu o filme Quarto de Guerra? Quem não assistiu, assista. É fantástico. Nesse filme, a gente aprende que a gente precisa ter estratégia para guerrear. A gente precisa saber o que a gente quer das nossas orações. Porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E aí eu fiz isso lá em casa, eu fiz umas orações escritas, eu tenho elas guardadas no meu guarda-roupa. E é muito interessante quando você para e você escreve ou digita, no meu caso eu digitei e imprimi. Você pega para ler o que você escreveu e você organizou os seus pensamentos, você parou para pensar de fato o que você quer para o seu casamento, o que você quer para o futuro dos seus filhos, o que você quer para o seu futuro, os seus sonhos. Você organiza, você planeja. Você pode construir uma casa sem planejar? Você também não pode construir a sua vida com Deus, o seu futuro, sem um planejamento. Por isso que é tão importante escrever suas orações. E aí quando você escreve, de novo, você está acalmando a sua mente. Você está acalmando o seu coração. E você está se direcionando para Deus. E aí você se acalma e você escreve uma oração. E aí, Gordon MacDonald, ele orienta que depois você, se possível de joelhos, você para e você ore a oração que você escreveu. Leia calmamente o que você escreveu, a sua oração. Acrescente adoração nela, se você sentir desejo. Acrescente momentos de reflexão. E aí, gente, nesse momento, certamente você já desacelerou da correria do dia a dia. E aí você vai ter o seu diário espiritual, você vai ter o seu caderno de oração, seu caderno espiritual, onde você vai poder se centrar, se orientar e focar em Deus para você se acalmar e ouvir Deus. Então escreva suas orações, mantenha um diário espiritual, isso vai ajudar você a se acalmar, se aquietar, diminuir o ritmo para ouvir Deus. A segunda dica, talvez seja mais desafiadora: pare e ouça o Senhor. Deus nos convida para nos acalmar, refletir e ouvir. Pare e ouça o Senhor. Isso nos dias de hoje é um grande desafio. Parar, ficar em silêncio. Normalmente quando você fica em silêncio, o que vem na sua cabeça? Um monte de pensamentos, um monte de coisas que você às vezes tem que fazer. Como que eu vou ficar em silêncio para ouvir Deus? Vai vir um monte de pensamento na minha cabeça. Lembre que antes você cultivou um diário espiritual, você já relaxou, você já se acalmou, então você já está com meio caminho andado para ouvir Deus. Mas aí quando você parar para ouvir Deus, você ficar em silêncio para ouvir Deus, os pensamentos virão. E o que você faz? Simples. Deixa uma cadernetinha de anotações do seu lado. Veio aquele negócio que você tem que fazer e você não pode esquecer, aquilo não vai sair da sua cabeça. Anota, tem que fazer isso. Isso não deixa de ser espiritual, isso não é anti-espiritual, não. Anota. Veio outra ideia, é importante? Anota. E comece a adorar. E comece a se entregar naquele silêncio para você poder ouvir Deus. Tem uma música do Paulo César Baruch que eu comecei a não gostar de cantar. Eu gosto demais do Baruch. Gosto demais das músicas dele. Mas tem uma música em especial, eu até escrevi isso no boletim há algumas semanas, que
Eu não estou gostando de cantar. Eu pulo ela no meu carro quando ela começa a tocar. Que é o Senhor do Tempo. Nossa, eu já ouvi muito essa música, ela cantando, repetindo. De repente minha ficha caiu, eu não quero mais ouvir. Eu pulo ela. Ele diz assim: não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Isso começou a me deixar aflita, esse trecho dessa música. Eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para rever os amigos, não tenho tempo para nada. E aqui eu falei assim, eu não posso repetir isso, porque senão eu vou continuar assim. Tem a parte boa, que ele fala que a gente precisa pedir a Deus para ser o Senhor do nosso tempo, da nossa vida, em todo o tempo. Mas até chegar lá, eu fico aflita. É verdade. E aí, isso que ele canta é a nossa vida mesmo. A gente vive assim, sem tempo para as coisas. Só que eu decidi que eu não quero viver assim. Por isso que eu estou pulando essa música, toda vez que ela vem. Porque eu não quero ficar assim. Eu quero ter tempo para descansar, eu quero ter tempo para rever os amigos, eu quero ter tempo para conversar, eu quero ter tempo para alimentar minha alma do que é importante. Oração, palavra, quietude. Então, por isso que eu deletei essa música e, por enquanto, eu não estou em condições psicológicas de ouvir. Respeito quem ouve. Não estou fazendo nenhuma campanha aqui para você não ouvir essa música, mas não está dando certo para mim. Então, a gente precisa parar e cultivar esse tempo com Deus. Minha amiga Ivone me emprestou um livro fantástico. Quem está lendo meus trechos no boletim já deve ter ouvido várias vezes a palavra meditátil. Ela me emprestou esse livro no pastor chamado Osmar Ludovico, e eu extraí uma frase que ele disse aqui para nós. Ele disse: somente quando entramos no silêncio, numa dimensão íntima, solitária, é que somos levados ao nosso próprio coração e ao coração de Deus. É quando sei andar sozinho e quieto diante da face silenciosa e amorosa de Deus, que minha narrativa é transformada. Minha linguagem deixa de ser explicativa, argumentativa, para ser uma linguagem de intimidade. Somente quando entramos no silêncio, numa dimensão íntima, solitária, só eu e Deus, sem celular, sem família, sem ninguém, é que eu sou levado do meu coração para o coração de Deus. Só nesse silêncio, só nessa solitude que eu consigo me encontrar com Deus, que o meu coração encontra o coração de Deus. É quando eu sei andar sozinho e quieto, na face silenciosa e amorosa de Deus, que a minha narrativa se transforma. Tem gente que se desespera nesse silêncio, mas a gente precisa cultivar isso. Vai vir pensamento, vai ser estranho no início, mas a gente precisa cultivar isso. E aí a nossa narrativa deixa de ser explicativa, argumentativa. A gente quantas vezes fica explicando, tentando justificar por que a gente não tem tempo para Deus? Quantas vezes a gente já tentou argumentar e encontrar resposta, por que eu não consigo ter tempo para Deus? A minha linguagem vai deixar de ser explicativa, argumentativa, e vai se tornar uma linguagem de intimidade. Eu vou falar do que eu vivo. Eu vou falar da minha intimidade com Deus. Quem não quer isso, gente? Nós precisamos disso. Deus quer isso. Deus espera isso de nós. E o fato é que Deus fala conosco de diversas maneiras. Só que nós precisamos parar para ouvir. Deus fala conosco através das pessoas. Através de um abraço, através de um conselho, através de uma orientação, de uma repreensão, através de alguém que nos acolhe. Deus fala através das pessoas. Deus também fala através das circunstâncias, das coisas da vida, das coisas boas e das ruins também. E a gente precisa estar atento para ouvir Deus através das situações, para aprender com as situações. Mas Deus fala através das Escrituras, Deus fala através da Bíblia. E tudo que Deus falar com você, através das pessoas, das circunstâncias, ou seja, de qual meio for, jamais vai ser contrário ao que a Bíblia diz. Então, sempre a voz de Deus
vai estar relacionada ao que a Bíblia diz. Deus nunca vai dizer para mim, para você, algo contrário do que está aqui. Por isso é tão importante eu aprender a ouvir Deus através da Bíblia. Só que, na verdade, a gente também entra muitas vezes no piloto automático da leitura da Bíblia. A gente pega para ler a Bíblia e simplesmente lê e fecha e guarda. E muitas vezes a palavra não entra no nosso coração e não surge transformação de vida do que a gente ouve. Para a gente ouvir Deus através da Bíblia, a gente precisa estar com a mente tranquila. Por isso que é importante a primeira dica: mantenha um diário espiritual, acalma o seu coração antes de você pegar a Bíblia para ler. O propósito da leitura bíblica não é simplesmente aumentar o nosso conhecimento intelectual. Eu sei versículos de cor. Mas nos levar ao encontro vivo com Jesus Cristo. E esse encontro vai mudar a nossa vida, vai transformar a nossa maneira de viver e de lidar com as coisas. Então, eu não preciso da Bíblia só para crescer intelectualmente. Isso é ótimo. Mas eu preciso da Bíblia para me encontrar com Deus, para ouvir Deus e ter direção para a minha vida. Ao meditarmos claramente nas Escrituras, estamos cultivando a arte de ouvir o coração de Deus. É aqui que começa. Quer aprender a ouvir Deus? Se acalme, se aquiete. Leia a palavra de Deus sem pressa, como quem degusta uma comida gostosa. E aí a gente também come às vezes com muita pressa, né? Mas vamos tentar comer também com menos pressa e pensar que a Bíblia é um livro que deve ser degustado, saboreado, sem pressa. Não é quantidade, é qualidade. Você não tem que ler 10 capítulos da Bíblia por dia, um capítulo. Você pode ler um versículo, desde que isso entre de fato no seu coração e transforme a sua vida. É a leitura bíblica que nos conduz para um encontro com Deus e com a sua vontade, através da experiência da oração. Para ouvir Deus, eu preciso cultivar o silêncio. E aí eu volto lá no livro Meditátil, volto nas palavras de Osmar Ludovico, que ele diz: menos barulho, mais luz. Menos ativismo, mais intimidade. Eu postei isso no meu Facebook e algumas pessoas perguntaram o que isso quer dizer. Perguntaram pessoalmente, porque lá ninguém pergunta, né? O que isso quer dizer? Mais barulho, menos barulho, mais luz. Menos ativismo, mais intimidade. Quando nós fizermos menos barulho na nossa vida, ou seja, quando a gente se dedicar mais ao silêncio, à contemplação, a ficar só com Deus, a gente vai encontrar mais luz. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a gente fizer mais silêncio, a gente vai encontrar luz, a gente vai encontrar direção para o nosso caminho, orientação. Eu não vou conseguir encontrar luz, eu não vou conseguir encontrar orientação na correria. Eu vou precisar de silêncio para ter luz, para ter direção. Menos ativismo, mais intimidade. Quando eu parar de correr e de fazer tanta coisa, eu vou ter mais condições de ter intimidade com Deus. E aí eu vou precisar rever muitas vezes a minha agenda e pensar na minha própria vida e reavaliar a minha rotina para fazer ajustes na minha vida. E aí eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, de novo, orar não é só falar com Deus. Orar é ouvir Deus. Eu não vou aprender a ouvir Deus enquanto eu não desacelerar. Eu não vou aprender a ouvir Deus na correria. Para eu ouvir Deus, eu preciso desacelerar, eu preciso diminuir o meu ritmo. Porque o poder de Deus vem para mim na tranquilidade. A força de Deus vem na quietude. Então eu preciso desacelerar. É na quietude que eu recebo orientação. É na quietude que eu ouço a voz de Deus. O que Deus espera de mim? O que Deus quer para o meu futuro? O que Deus quer para a minha vida? Eu só vou ter respostas se eu parar para ouvir Deus, se eu parar para me acalmar. Mas por que a gente nem sempre consegue ouvir Deus? Talvez porque a gente não queira fazer o que Ele vai dizer. Então a gente prefere não ouvir, porque a gente não vai fazer.
Ou talvez porque a gente esteja fazendo tantas coisas. Talvez porque nós estejamos tão ocupados que não resta tempo para parar e ouvir. O que eu preciso mudar na minha vida? Deus me convida nessa manhã para sair do raso da minha fé e ir para o profundo de uma intimidade com Ele. E eu só vou encontrar esse profundo dessa intimidade se eu reservar tempo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Moisés se encontrava com o Senhor na tenda do encontro. Ele falava e ele ouvia Deus. Jesus sabia que ia ter um dia corrido, então ele acordava cedo, ia para um lugar deserto, abria o seu coração diante do Pai. E eu? Para onde eu vou? Que atitude eu vou tomar para priorizar a oração, para priorizar o silêncio, para ouvir Deus? Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor. Sozinhos nós não temos condições de conseguir. Sozinhos nós não podemos. Deus nos incomoda para que nós possamos sair da nossa zona de conflito, de correria, de ativismo, e nos ajude a encontrar um lugar de silêncio, de calma, de quietude, onde possamos nos derramar sem pressa aos teus pés, para que possamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, íntimos do Senhor, para que possamos viver essa vida com sabedoria e honrar o Senhor. Nos ajude, Deus, a fazer as mudanças, os ajustes. Nos ajude, Deus, a encontrar o Senhor no silêncio. Que tenhamos experiências profundas contigo em tudo isso. Nós queremos, nós precisamos e sabemos que o Senhor quer isso de nós. Que o amor de Deus, esse amor profundo que nos constrange, que a graça, que é esse amor exagerado que nós não conseguimos entender, e que a consolação do Espírito Santo, que é o único capaz de cuidar do nosso coração, nos acompanhe nesse dia, ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Tenha um domingo abençoado, e à noite nós estaremos juntos, se Deus quiser. Deus te abençoe.